Olá, turma! Nessa videoaula, nós iremos estudar sobre o sistema gastrointestinal. Esse sistema é também referido nos livros como sistema gastrointestinal, sistema digestivo ou sistema digestório. Nessa parte inicial da nossa aula, nós iremos estudar sobre a anatomia e sobre o processo de motilidade intestinal. Antes da gente entrar na anatomia gastrointestinal, vamos entender por que é importante a gente estudar esse sistema. Quais seriam então as funções do trato gastrointestinal? Essas funções estão relacionadas com a redução das macromoléculas. Então, as macromoléculas que são ingeridas na alimentação, por exemplo, carboidratos, proteínas, lipídios, elas precisam ser quebradas para que depois a gente consiga fazer o processo de absorção desses nutrientes. Além disso, o trato gastrointestinal é importante para repor o volume de líquido do nosso organismo e também para proteger nosso organismo contra a invasão de patógenos. Lá na nossa região intestinal, a gente observa um tecido linfóide associado ao intestino. Nós observamos uma grande quantidade de linfócitos nessa região, cerca de 80% estão aí nessa região, protegendo o nosso corpo contra a invasão desses patógenos. Se a gente pensar no trato gastrointestinal, existem alguns processos básicos que vão ser realizados por esse sistema fisiológico. Nós temos a digestão, então, esse processo de quebrar, de fazer a digestão, tanto mecânica como química, que acontece bastante na região intestinal, é um dos processos básicos. Uma vez que esse alimento é quebrado, reduzido, essas macromoléculas são reduzidas, elas podem ser absorvidas, passar desse lúmen intestinal para o líquido extracelular, para o líquido ali intersticial, depois passar para o sangue ou para a linfa e ser distribuída aí para o nosso organismo. Esse processo de movimentação dessas macromoléculas que vão sendo quebradas durante o caminho desse trato gastrointestinal, ele é possível devido aos processos de motilidade intestinal, que vão empurrando e auxiliando aí também na mistura desse conteúdo. Além disso, durante todo esse trajeto que o alimento faz pelo trato gastrointestinal, sendo quebrado, sendo digerido, absorvido, durante todo esse trajeto, a gente observa muitas vezes a presença de secreção, secreções que são liberadas por células do tecido epitelial, também secreções que são liberadas por órgãos secretores anexos, como fígado, pâncreas e também as glândulas salivares. Iniciando pelo processo de anatomia desse trato gastrointestinal, a gente precisa observar que nós temos um conjunto de locais que fazem parte do nosso sistema digestivo como um todo, e nós temos alguns órgãos anexos que vão interferir de alguma forma aí nos processos desse sistema. Quais seriam então aí esses órgãos pertencentes ao nosso sistema digestório? A gente tem aqui a boca, presente na cavidade oral, né? Essa cavidade oral. Aí a gente tem na cavidade oral ainda, a gente tem outras coisas. A gente tem a língua, que é importante, né, para auxiliar no processo de deglutição também. A gente tem as glândulas que estão aqui, são anexas, são órgãos anexos que auxiliam nesse processo. Nós vamos falar sobre elas mais para frente na nossa aula. Nós observamos aqui a região de faringe, a região de esôfago, a região de estômago. Depois a gente desce para o intestino delgado, esse emaranhado aqui, intestino grosso e a parte do ânus. Além disso, nós temos outros órgãos anexos, além das glândulas salivares. Nós observamos aqui a presença do fígado, a presença da vesícula biliar, a presença do pâncreas, auxiliando aí nos processos desenvolvidos pelo nosso trato gastrointestinal.
Vamos observar ponto a ponto um pouquinho sobre essas estruturas. Então, nós podemos observar inicialmente cavidade oral faringe e esôfago. A cavidade oral, aqui onde a gente observa, né, a boca, ela é muito importante para o processo de ingestão desses alimentos. Aqui a gente vai ter a língua, que também é importante. A gente vai observar que a cavidade oral, as principais funções que vão acontecer nessa região são causadas pelos órgãos anexos, né? Por outras estruturas, e não só essa cavidade em si. A gente observa muito a presença das secreções das glândulas salivares nessa região. A gente observa muito a função dos dentes de quebrar esses macronutrientes e da língua também. Uma vez que o alimento passa dessa região, ele vai ser jogado na porção oral da faringe, que é uma porção onde a gente faz a condução de ar, de líquidos e de alimentos. Em seguida, a partir dessa porção oral da faringe, a gente vai chegar na parte laríngea da faringe. E depois daqui, a gente vai chegar no esôfago. O esôfago é basicamente um tubo semiflexível aí, revestido de músculo esquelético, onde a gente observa, na verdade, nas primeiras partes, né, desse esôfago, que a gente observa musculatura esquelética e nas porções mais para baixo, a gente observa uma transformação em células musculares lisas. Então, a gente tem o esôfago passando na região torácica, chegando até a região abdominal. E esse esôfago, ele vai desembocar lá no nosso estômago. Logo após o esôfago, a gente observa o início do estômago. O estômago é basicamente um órgão em forma de saco que é importante para fazer o armazenamento e também para auxiliar no processo de digestão daqueles alimentos que vão chegar aqui a partir do esôfago. Esse estômago ele consegue aí abarcar até 2 litros, mais ou menos, de alimentos e também de líquidos, e de uma forma confortável. Além disso, ele consegue se expandir ainda mais, mas chega um momento que essa distensão estomacal ela causa um certo desconforto no organismo. Nós podemos observar que existe uma região chamada de cárdia, que envolve aqui uma região de esfíncter também, e que ela faz uma delimitação entre o esôfago e esse estômago. Quando a gente chega no estômago, podemos observar 3 porções. O fundo gástrico, que é essa porção aqui superior. A gente tem a porção medial, que seria o corpo gástrico. E a gente tem essa região inferior chamada de antro pilórico. A partir do estômago, a gente vai enviar esses alimentos digeridos lá para a região do duodeno. Mas existe aqui também, ó, um esfíncter, tá? O esfíncter pilórico, ou região chamada de piloro, que faz esse processo de delimitação. Como ele é formado por músculo liso, esse músculo liso vai relaxar em alguns momentos e vai deixar a passagem de pequenas quantidades desse conteúdo estomacal para o duodeno. Se a gente for observar aqui a estrutura, a gente pode ver uma imagem real e aqui uma imagem esquemática. Essa estrutura estomacal, ela é formada por uma camada muscular externa que possui 3 camadas, né? A gente tem a camada longitudinal, a camada circular e a gente tem uma outra camada que seria uma camada oblíqua. Além disso, se a gente observar a porção desse estômago, essa porção convexa, ela é chamada de curvatura maior, e a porção que a gente tem aqui côncava, ela é chamada aí de curvatura menor do estômago. Observando a estrutura desse estômago, vocês também podem observar uma região bem cheia de vilosidades. Aqui a gente pode observar. Por que isso é importante para o estômago? Porque aumenta a área de superfície dessa região. Então, a gente consegue ter uma maior área para fazer aí os processos de interação. Interação de quem? Do alimento que chegou aqui, com as secreções que vão ser jogadas nesse estômago.
Por exemplo, o suco gástrico, que é formado, a presença de diferentes enzimas nessa região. Então, essa área aqui, essas pregas na mucosa que a gente consegue observar, elas são importantes para aumentar essa área de superfície de contato. Então, quando a gente tem essa mistura do alimento, a continuação do processo de digestão que iniciou lá na cavidade oral, no estômago a gente observa essa interação aí do alimento com enzimas digestórias, com suco gástrico, e isso vai gerar um conteúdo chamado de quimo, que vai sendo lançado em pequenas quantidades na região do duodeno aos pouquinhos. O intestino delgado é o nosso maior órgão de absorção do nosso trato gastrointestinal. Ele é composto, como as outras estruturas desse trato gastrointestinal, por uma sequência aqui de 4 camadas, né? A camada mucosa, a camada serosa, a camada muscular, onde a gente tem o músculo circular e o músculo longitudinal, e a camada serosa. E vocês podem observar que da mesma forma que a gente observava lá no estômago, a gente também tem algumas pregas nessa região intestinal, que vão ser importantes aí para o processo de aumento dessa superfície de contato, consequentemente, melhorando o processo absortivo. Observem que existem diferentes glândulas submucosas aqui, que vão desembocar nessas regiões e lançar diferentes tipos de secreção. O processo de digestão ele acontece nessa região do lúmen intestinal, auxiliado pela presença de diferentes enzimas intestinais. E além disso, a gente observa secreções exócrinas que também são lançadas nessa região de intestino delgado, vindas principalmente do pâncreas e também do fígado. O intestino delgado ele é dividido em 3 porções: o duodeno, que é a porção inicial, o jejuno e o íleo. E essas secreções exócrinas, elas são jogadas na região, principalmente aqui do começo, que seria do duodeno, através de ductos. Então, elas são lançadas na região de duodeno. Esse intestino delgado, ele começa lá naquele esfíncter pilórico e ele vai até a região do esfíncter ali ileal, do ósteo ileal. Já a região de intestino grosso, reto e ânus, a gente vai poder observar aqui nessa imagem. Então, o intestino delgado, ele fica nessa porção aqui central. Partindo daqui, a gente tem o ósteo ileal, que é o final do intestino delgado, e a gente entra no intestino grosso. No intestino grosso, a gente tem aqui, ó, a região de seco, aí a gente sobe pelo cólon ascendente, colo ou cólon, tá? Vocês podem encontrar das duas formas nos livros, como colo ou cólon, transverso, colo ou cólon descendente, colo sigmoide, reto e a região do ânus. Então, essa porção do intestino grosso é muito importante, porque a partir daqui, o quimo que vai chegar nessa região, ele vai passar a ser transformado nas fezes semissólidas, uma vez que todo o processo de absorção lá, ele vai ser basicamente finalizado no intestino delgado, a absorção de nutrientes, de água, e nessa região aqui do intestino grosso, a gente vai observar muito a captação, principalmente de água, para ir formando as nossas fezes. Quando essas fezes elas chegam nessa região do reto, promovem um processo de distensão que é importante para estimular o reflexo da defecação. E essa defecação acontece através aqui da passagem das fezes pela região do ânus. Esse ânus, a gente pode observar, esse canal aqui anal, ele possui alguns esfíncteres, ele tem 2 esfíncteres. O esfíncter interno do ânus, ele é formado de células musculares lisas, enquanto que o esfíncter externo do ânus, ele é formado de uma musculatura voluntária, de músculo esquelético. A gente observa aqui, ó, veias hemorroidárias, que se romperem, a pessoa pode ter os problemas lá das hemorroidas. E a gente observa que, como nós temos esse esfíncter externo do ânus, em momentos que você tem
a vontade de defecar, você consegue controlar um pouco esse processo de defecação devido à presença dessa musculatura voluntária. Entretanto, tem momentos que isso não dá certo, e aí esse esfíncter ele realmente se abre e o processo de defecação ele é estimulado. Quando a gente pensa na histologia do trato gastrointestinal, a gente vai olhar mais a fundo, né, algumas estruturas desse trato gastrointestinal. Então, pensando na região do estômago. No estômago, a área de superfície ela vai ser aumentada por essas invaginações e aí chamadas aqui ó, de glândulas gástricas. A gente, se vocês observarem, a gente tem aqui uma série de glândulas nessas regiões e elas vão ser importantes para secretar diferentes tipos de produtos na superfície gástrica. Isso a gente vai observar na nossa próxima aula do sistema gastrointestinal, onde a gente vai falar sobre o processo de secreção. Nós temos aqui a camada mucosa, onde a gente tem essa parte epitelial, onde a gente tem essa abertura das glândulas gástricas. A gente tem também aqui, ó, lâmina própria. A gente entra na camada na camada submucosa aqui, onde a gente vai ter vasos linfáticos, vasos sanguíneos, né? Depois a gente passa para a camada muscular, onde a gente tem músculo liso circular, músculo liso longitudinal, plexo mioentérico está nessa região muscular. E aí a gente tem a camada serosa, que seria a última dessas camadas. Essa camada mucosa aqui é a que está ali voltada para o lúmen gastrointestinal. Se a gente ampliar ainda mais essa estrutura da parede aqui desse estômago, nós podemos observar a porção da mucosa, onde a gente tem um epitélio superficial, a lâmina própria, aí a gente tem a muscular da mucosa, aí depois a gente tem a camada submucosa, contém um plexo chamado de submucoso, a camada muscular externa, que contém o plexo mioentérico, a gente tem uma camada oblíqua, camada de músculo liso circular e longitudinal, e a gente tem a camada serosa. Aqui seria a região que a gente está observando. Se a gente ainda ampliar mais essa região aqui da mucosa, a gente pode observar a presença dessas glândulas gástricas aqui e de diferentes tipos de células. Aqui a gente vai observar um epitélio superficial, a gente vai observar células mucosas do cólon, a gente vai ver células parietais, glândulas gástricas, as células principais, as células enteroendócrinas. A função dessas células a gente vai focar na aula de secreção gástrica. Já a região do intestino delgado, a gente também pode observar que a área de superfície dela vai ser aumentada pela presença dessas vilosidades, que são semelhantes a dedos, e também a gente vai observar algumas invaginações, que são chamadas de criptas. Elas acontecem aqui nessa região da mucosa. Além disso, a gente chega aqui, ó, muscular da mucosa. Em seguida, nós observamos a camada submucosa, onde a gente tem vasos linfáticos, vasos sanguíneos, né, artérias e veias. A gente tem um plexo submucoso aqui. Nós temos a camada muscular externa, que nesse caso só possui o músculo liso circular e o músculo liso longitudinal, além do plexo mioentérico. E aqui nós observamos a camada serosa. Observem a disposição diferente dessas células musculares lisas, né, das camadas de músculo, e a gente, se ampliar essa região das vilosidades, a gente consegue observar uma série de diferentes células também nessa estrutura, como células absortivas, que são importantes no processo de absorção, além de células caliciformes, que nós vamos estudar melhor também lá na parte de secreções, mas são células produtoras de muco. Essa estrutura de microvilosidades é importante para aumentar a área de superfície de contato e auxiliar no processo de absorção dos nutrientes que ocorre predominantemente nessa região de intestino delgado. Observando intestino grosso, reto e ânus, a gente vai observar o alimento chega nessa região aqui através da válvula iliocecal,
sobe pelo cólon ascendente, cólon transverso, descendente, sigmoide, e se a gente ampliar essa região, a gente vai ver que também temos glândulas intestinais para fazer processos de secreção nessa região. Temos aqui a muscular da mucosa, isso tudo é aqui a porção da mucosa, submucosa, muscular e a porção de camada serosa. Observamos aqui o reto e o ânus. Comparando a estrutura de estômago, intestino delgado e intestino grosso, a gente consegue observar que, apesar deles possuírem aí estruturas de velocidades aqui no estômago, no intestino delgado, uma série de células que são produtoras de secreções, a gente tem disposições diferentes, a gente tem tamanho dessas camadas também que podem variar a depender da região que a gente se encontra aí dentro do trato gastrointestinal. Nós temos órgãos anexos que auxiliam bastante dentro dos processos que acontecem aí no sistema gastrointestinal. Nós temos as glândulas salivares, que são a glândula parótida. A gente tem aqui o ducto parotídeo, que vai lançar essa secreção na cavidade oral, a glândula submucosa, e a gente tem também aqui a glândula submandibular, que também vai lançar aqui, ó, a partir desse ducto submandibular, essa secreção na região da cavidade oral. Essas glândulas, elas são importantes porque elas produzem a saliva, e a saliva, se a gente pensar, ela auxilia logo no início dessa digestão, porque o alimento chega nessa cavidade oral, e a saliva ajuda no processo de digestão, porque ela contém algumas enzimas, principalmente ela ajuda na digestão daqueles alimentos que contêm o amido. Além disso, ela vai ajudar a limpar a língua, né, a estrutura da boca, vai ajudar a umidificar esses alimentos e conseguir transportá-lo para a próxima porção aí, que seria a faringe. O fígado e a vesícula biliar também são órgãos anexos importantes ao sistema gastrointestinal. Por quê? O fígado é o maior dos nossos órgãos internos, ele pesa aí cerca de 1,5 quilos em um indivíduo adulto, está localizado abaixo do diafragma, na porção direita do corpo. E o que é que o fígado tem de especial para o trato gastrointestinal? Então, o fígado ele produz a bile, e aí essa bile, ela é enviada, que chega na vesícula biliar. Então, o ducto hepático comum, ele leva essa bile que foi produzida aqui na região do fígado para a vesícula biliar para ela ficar armazenada. E essa vesícula biliar vai armazenar essa bile até que momento? Geralmente, quando a gente tem uma alimentação rica em gordura, existe uma contração dessa vesícula e a liberação dessa bile na região intestinal, através do ducto colédoco que está aqui. Então, ele leva a bile dessa vesícula biliar até a região do intestino delgado. E aí a bile vai ser importante porque ela auxilia no processo de umidificação, de degradação ali, de digestão dessas gorduras. Além disso, a gente observa também o pâncreas. O pâncreas é um órgão que tem tanto uma porção exócrina como uma porção endócrina. Essa porção endócrina, principalmente ali nas regiões das iliotas de Langerhans. Então, a gente tem a produção de hormônios como insulina, glucagon, importantes para o controle glicêmico do nosso organismo. E a gente tem a porção exócrina desse pâncreas, onde a gente vai ter uma série de ácidos que vão produzir algumas secreções, produzir bicarbonato e algumas enzimas pancreáticas que são importantes para auxiliar no processo de digestão também. Então, essas secreções elas são enviadas via ducto pancreático para a região de intestino delgado também, principalmente em resposta à presença de determinados tipos de nutrientes. E elas desembocam aqui naquela região inicial de duodeno. Quando a gente pensa na inervação do trato gastrointestinal,
É importante a gente observar que existem dois tipos de inervação. Existe uma inervação pelo sistema nervoso extrínseco, que seria aquele sistema nervoso onde esses nervos que estão aí inervando o intestino têm os seus corpos celulares do lado de fora da parede do intestino. Então, seria a inervação vinda lá do sistema nervoso autônomo. Os corpos celulares não estão aqui nessa região intestinal. Já o sistema nervoso intrínseco, nós vamos observar neurônios cujos corpos celulares estão presentes exatamente na parede do intestino, naquelas regiões dos plexos que nós já observamos, no plexo submucoso e no plexo mioentérico. Isso a gente vai chamar aí de sistema nervoso entérico. Vamos observar inicialmente o sistema nervoso autônomo inervando o trato gastrointestinal. Nessa figura do lado esquerdo, a gente consegue observar a inervação do sistema nervoso autônomo parasimpático, uma vez que a gente tem aqui uma inervação saindo da região craniana e da região sacral. Então, lembrem que o sistema nervoso autônomo parasimpático ele é crânio-sacral, e aí ele parte para inervar regiões do nosso trato gastrointestinal via nervo vago ou nervos pélvicos, chegando em diferentes regiões. Uma ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático favorece os processos de digestão, de motilidade, então melhora o processo aí do sistema gastrointestinal. Já nessa figura do nosso lado aqui direito, a gente pode observar a inervação pelo sistema nervoso autônomo simpático, que parte da região tóraco-lombar e passa pela cadeia paravertebral, próximo aqui essa região da medula espinal, e aí vai inervar também diferentes locais do nosso trato gastrointestinal. Só que nesse caso, pessoal, a ativação do sistema nervoso autônomo simpático leva a uma diminuição das atividades do sistema gastrointestinal. Então, ela vai dificultar os processos, por exemplo, de digestão. E o sistema nervoso entérico, que também a gente vai observar presente exclusivamente lá no nosso trato gastrointestinal, é um sistema interessante. Alguns livros eles remetem esse sistema nervoso entérico como uma terceira porção lá do sistema nervoso autônomo. Ele está localizado em que locais? Na questão do nosso plexo mioentérico, entre as camadas de músculo liso, longitudinal e circular, a gente tem o plexo mioentérico e aí seria o plexo de Auerbach. E a gente teria também esse sistema nervoso entérico presente aqui no plexo submucoso, naquela região da camada submucosa. Nesse caso, ele é chamado de plexo de Meissner. Então, essas seriam as localizações aí do nosso sistema nervoso entérico. Esse sistema nervoso entérico, ele pode responder a sinais provenientes ali de aferências do cérebro, e nada mais é do que um conjunto aí de conexões de neurônios. Então, tem a parte sensorial, que traz informações do que está acontecendo naquele lume, por exemplo, informações relacionadas como é que está a distensão local, como é que está a presença de substâncias químicas, por exemplo, como é que está o pH local, a presença de alguns nutrientes, tudo isso chega como informação aferente, até alguns interneurônios que a gente observa, que vão se comunicar com alguns neurônios eferentes que vão levar, por exemplo, a secreções, se for necessário. Então, secreções de células endócrinas, modificações de mecanorreceptores, quimiorreceptores, células secretórias. Então, a gente observa uma série de conexões localizadas entre os músculos lisos, longitudinal e circular, no plexo mioentérico, aqui, ou na camada ali muscular, né, no plexo submucoso, na verdade aqui, que seria o plexo de Meissner, né? A gente observa, basicamente, ele podendo ser controlado, ativado pelo sistema nervoso parasimpático também, pelo sistema nervoso simpático, por aferências sensoriais e podendo se comunicar com diferentes células
com diferentes células, geralmente células secretórias, células musculares, para desencadear algum efeito em decorrência do que estiver acontecendo aqui, que foi detectado inicialmente por esses neurônios. Bom, turma, após a gente observar a anatomia, a histologia e a inervação do sistema gastrointestinal, vamos voltar a observar as etapas do processo digestório. Então, a gente tem secreção, que seria esse movimento do material das células para o lúmen ou para o líquido extracelular. A gente tem a digestão, que seria quebrar, né, a quebra química e mecânica dos alimentos em unidades de absorção. A gente tem a absorção, que seria o movimento desse material para o lúmen do trato gastrointestinal, aí, para o líquido extracelular. E a gente tem a motilidade, que seria a movimentação desse material através do trato gastrointestinal, como aí resultado do processo de contração muscular. Vamos focar na motilidade gastrointestinal. Qual seria a função dessa motilidade gastrointestinal? Então, transportar o alimento da boca até o ânus, além de misturá-lo mecanicamente para quebrar de forma uniforme em pequenas partículas. Essa motilidade é determinada pelas propriedades tanto do músculo liso gastrointestinal, que podem ser modificadas por outros fatores, por exemplo, através das inervações, da presença de hormônios ou de sinais parácrinos. Quando a gente fala de motilidade, a gente vai pensar em contração também. E aí existem dois tipos de contração: a contração tônica e a contração fásica. O que seriam essas contrações? As contrações gastrointestinais tônicas apresentam uma longa duração. Elas são observadas na região do esfíncter do músculo liso e também na porção apical do estômago. Já as contrações fásicas, elas são contrações que começam rapidamente e terminam rapidamente também. Então, elas têm uma curta duração. Elas estão presentes principalmente na região distal do estômago e no intestino delgado. Essas contrações, elas são associadas a potenciais de ondas lentas. Esses potenciais de ondas lentas são originados por células intersticiais de Cajal. O que seriam essas células intersticiais de Cajal? São células da musculatura lisa modificada que se localizam ali entre as camadas musculares nos plexos que nós estudamos. E essas células, elas são como se fossem as células marca-passo lá no coração. Elas conseguem iniciar processos de contração, uma vez que elas geram esses potenciais de ondas lentas. Esses potenciais nós podemos observar melhor nessa figura, que mostra aqui o potencial de membrana em milivolt, presença de um limiar de excitabilidade e também a força de contração muscular em função do tempo. Observem que uma onda lenta que não atinge o limiar de excitabilidade não gera um potencial de ação. Então, esses potenciais de ação, eles são disparados quando os potenciais das ondas lentas atingem o limiar de excitação. A força e a duração dessa contração muscular vão ser diretamente relacionados tanto com a amplitude como com a frequência desses potenciais de ação que são gerados no trato gastrointestinal. E quem é um neurotransmissor importante para a motilidade gastrointestinal? É a acetilcolina. Então, a acetilcolina, ao se ligar ao seu receptor muscarínico do tipo M3, presente na célula muscular lisa intestinal, promove uma mudança conformacional nesse receptor que atrai as proteínas G do tipo Q ou do tipo 11 para a segunda ou terceira alça intracelular desse receptor. Ao se acoplar nessa região, essas proteínas G, que tem aqui a sua estrutura heterotrimérica, né, subunidade alfa ligada ao GDP e ao dímero beta-gama no repouso, quando não estão ativadas, elas modificam a sua estrutura, o que faz com que a subunidade alfa perca a afinidade pelo GDP e troque, então, o GDP pelo GTP. A subunidade alfa ligada ao GTP agora
devido ao impedimento estérico, como essa molécula do GTP ela é muito grande, não é favorável para ela ficar junto do dímero beta-gama. Então, existe um processo de dissociação da subunidade alfa ligada ao GTP do dímero beta-gama. Essa subunidade alfa ligada ao GTP ativa uma enzima chamada de fosfolipase C beta 1, que é uma enzima responsável por clivar um fosfolipídio de membrana chamado de PIP2, que é o 4,5-bisfosfato de fosfatidil-inositol, em IP3-diacilglicerol. O diacilglicerol, por ser lipossolúvel, fica aqui ancorado à membrana, enquanto o IP3, que é um 4,5-trisfosfato de inositol, por ser hidrossolúvel, consegue se ligar ao seu receptor, que é o receptor de IP3, localizado aqui na membrana do retículo sarcoplasmático. Essa ligação promove a abertura desse receptor, que é basicamente um canal de cálcio. E aí existe a liberação de cálcio desse estoque intracelular. O cálcio pode se ligar ao receptor de rianodina, que é um canal de cálcio sensível ao cálcio, promovendo a sua abertura à liberação de cálcio, e esse cálcio se liga à proteína sinase C, que é proteína sinase dependente de cálcio, e ajuda a translocar essa proteína para próximo da membrana, onde, junto com o diacilglicerol, promovem a ativação da proteína sinase dependente de cálcio, que é a PKC. Como ela é uma proteína sinase, ela vai fosforilar diversos alvos celulares. Nesse caso aqui, ela vai fosforilar os canais de cálcio sensíveis à voltagem, promovendo então a sua abertura e o influxo de cálcio. 4 íons cálcio vão se ligar à proteína ligante de cálcio do músculo liso, que é a calmodulina, formando o complexo 4-cálcio-calmodulina. Esse complexo 4-cálcio-calmodulina ativa a sinase da cadeia leve da miosina, que é a MLCK. Observe o nome, sinase da cadeia leve da miosina. Então, ela vai fosforilar, por ser uma sinase, a cadeia leve da miosina. Quando ela faz isso, ela favorece a interação, o deslizamento entre os filamentos de actina e miosina e, consequentemente, a contração muscular. É por isso que a gente fala que a acetilcolina ela promove um aumento na motilidade gastrointestinal, uma vez que ela promove essa contração da célula muscular lisa intestinal. Quando a gente fala de motilidade, existem 3 tipos de padrões diferentes de movimentação no trato gastrointestinal. O primeiro deles é o complexo motor migratório. É um tipo de movimentação que acontece entre as refeições. Então, quando você não está alimentado, e aí a maioria do trato gastrointestinal está vazio, existe uma contração que inicia na região do estômago, se direciona para o intestino delgado e vai chegar depois ao intestino grosso, num período aí que demora mais ou menos 90 minutos. Qual é a importância do complexo motor migratório? Por que é importante ter essa contração quando a gente não está alimentado? É porque é um momento de limpeza. Então, essa contração ela tem como intuito empurrar o conteúdo que sobrou aqui, né, que ficou para trás durante desses processos que aconteceram previamente. Então, ela vai empurrando esse conteúdo que restou até chegar na região do intestino grosso, onde ele vai ser aglomerado para a formação das fezes. Então, esse complexo motor migratório ele acontece entre as refeições, quando a gente não está alimentado. Então, quando a maioria do nosso trato gastrointestinal está vazio. Quando você está se alimentando ou acabou de se alimentar, aí a gente já tem os outros 2 tipos de padrões de contração, que seriam as contrações segmentares e as contrações peristálticas. As contrações segmentares, elas são estimuladas principalmente pelo músculo circular. Essas contrações são responsáveis por misturar o conteúdo que chegou ali no trato gastrointestinal. Então, principalmente ali na região de intestino, tá, gente? Intestino delgado. Esses segmentos aqui alternados, eles vão contrair, então eu contraio essa porção e essa porção, enquanto as outras porções ficam relaxadas.
E aqui vocês estão observando que a gente tem alguns conteúdos diferentes, por exemplo, um feijãozinho, um alface, eu acho que isso aqui é tipo um milho, um arroz, que aqui aparece didaticamente divididos. Observem, a partir do momento que essas contrações segmentares vão acontecendo, a gente vai misturando esses conteúdos. E aí, eles se tornam mais homogêneos. Então, esses segmentos alternados contraem e há pouco ou nenhum movimento para frente. A gente não quer empurrar nesse momento, a gente quer misturar esse conteúdo. E essas contrações, elas acontecem de forma alternada, tá? Então, contraiu esse ponto e esse ponto. Aí depois contraiu esse outro ponto e esse outro ponto. Observe que antes a gente tinha aqui algo marrom, algo branco, começou a ser misturado e depois a gente tem um conteúdo misturado, tá? Então, quem auxilia muito nisso é o músculo liso aí circular. Já as contrações peristálticas, elas são auxiliadas principalmente pelo músculo longitudinal. São contrações responsáveis por empurrar agora o bolo alimentar para frente. Então, agora a gente empurra para frente. A gente tem contrações em determinados pontos. Né? Eu contraio nessa porção de trás e a porção da frente relaxa. Aí eu contraio a porção de trás de novo, a porção da frente relaxa. E assim a gente vai empurrando esse conteúdo sempre num direcionamento único, da boca para o ânus. É essa sequência fisiológica. Fisiologicamente, o conteúdo do trato gastrointestinal não deve voltar. Se ele está voltando, é porque a gente tem algum problema, tá, pessoal? Então, se a gente tem retorno de conteúdo pelo trato gastrointestinal, a gente está com um problema. Porque fisiologicamente essas contrações vão sempre acontecer da região da boca, no sentido oral, oral, anal, tá? Então, a gente tem diferentes tipos de padrões de movimentações gastrointestinais, cada uma com uma função específica. Bom, nós chegamos aqui ao final dessa videoaula sobre o sistema gastrointestinal, onde nós iniciamos falando sobre anatomia e motilidade gastrointestinal e nós vamos continuar o sistema gastrointestinal na nossa próxima aula.